sejam todos bem-vindos à Rádio TV CDL São Paulo. Estou hoje com o presidente Maurício Stenoff. Olá, Maurício. Bom dia a todos vocês. Hoje eu fiz questão de participar dessa entrevista porque o nosso entrevistado é uma pessoa muito especial e autor de um projeto que tem beneficiado o transporte aqui em São Paulo, e eu vou deixar a apresentação dele para que você faça. Claro. Hoje o nosso assunto, a pauta aqui do nosso programa é o legado da faixa azul e outros feitos na gestão municipal. Nosso convidado tem formação em engenharia, com mais de 40 anos de experiência em administração pública, atuou em diversas instituições, atuou também na prefeitura, sendo responsável por importantes projetos de mobilidade urbana aqui na cidade de São Paulo, segurança e preservação ambiental. Há mais de 20 anos como vereador, destacou-se na apresentação de mais de 400 projetos de lei, muitos baseados em sugestões dos próprios cidadãos aqui de São Paulo. É morador da cidade de São Paulo, foi eleito um dos vereadores mais atuantes do Brasil, promoveu grandes programas de plantio de árvores e manutenção em parques. Conversamos hoje com o Ricardo Teixeira. Ricardo, bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra estar aqui com o presidente, uma honra estar aqui com vocês na TV CDL. Você falou tanto de mim. Nossa, a gente fala assim, quando estamos velhos, né, Maurício? Jesus, tanta coisa que a gente já fez, a gente olha para trás e realmente o passado é grande e, graças a Deus, com bons feitos para a cidade e para o país. Ricardo, conta pra gente, Você tem formação em engenharia, como é que você foi parar na política? Olha, o sangue tinha do meu pai aí, que gosta de política, porque ele está vivo até hoje, Tadinho, teve um AVC, tá malzinho, mas ele sempre gostou de política, Eu acho que por causa dele, e naquela época em que eu nasci também, nós logo tivemos o AI-5, passamos um período enorme sem poder falar de política. Na minha cidade, que eu sou natural de Santos, é uma cidade muito política, entre outros, nasceu lá o Mário Covas, que foi nosso governador, o Bruno, que foi nosso prefeito aqui em São Paulo, e isso fica aquela cidade pequena, você sempre falando de política. Eu vim para São Paulo muito jovem, com 13 para 14 anos, e aqui continuei trabalhando na engenharia, mas sempre gostando da política. E realmente são poucos engenheiros na política, A maioria é advogado, temos professores, temos médicos, mas engenheiro é difícil. Mas a vida foi nos levando, eu trabalhava sempre em coisa pública, Entrei muito jovem lá na companhia de engenharia de tráfego, entrei como estagiário aos 17 anos de idade. E até hoje a gente tem esse vínculo com a empresa, porque eu ainda sou funcionário lá. Acho que tudo um pouco me levou para a política, mas uma das coisas assim, que eu falo isso até hoje, o mandato te dá um poder de transformação da cidade, Porque só técnico você consegue fazer grandes coisas, mas quando você representa uma parte da sociedade, você tem poder para estar propondo, através de leis, de projetos, alterações na cidade. Eu acho que isso que me fascinou sempre, de passar do balcão de técnico, que eu fui durante muitos anos, para o lado da política, para tentar inovar, mudar e sair desse lugar comum que a gente vive. E graças a Deus tivemos aí boas coisas, como você num breve relato do meu currículo já falou. Legal, bacana. Vamos lá, quais foram os principais objetivos de implementar a faixa azul aqui na cidade de São Paulo? Então, a faixa azul, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Nós, companhia de engenharia de tráfego, a gente tem um problema com os acidentes que envolvem mortes, A cidade de São Paulo ela sempre foi campeã no número de mortes, até pela quantidade de frota que tem, a quantidade de habitante que tem. Nós já tínhamos feito testes para motocicleta andar em faixa exclusiva. Foi no governo Kassab, foram feitos testes na Vergueiro, na Liberdade e na Sumaré. E não deram certos. Na época, a Secretaria Nacional de Trânsito, o CONTRAN, acabaram então proibindo e inviabilizando novos projetos, porque aquele tinha dado errado. E por que deu errado? Nós tiramos o motociclista da faixa dele, que ele anda sempre entre a faixa 1 e 2, e colocamos ele para andar junto ao meio-fio, junto ao canteiro central. O que acontece ao longo do tempo que foi feito o teste? Nós tivemos um aumento de 670% no atropelamento de pedestres.
Porque o pedestre não está acostumado a ver o tráfego parado, você põe o pé para atravessar e de repente viu uma moto que ele não esperava ela ali naquele cantinho e a pessoa era atropelada. Por causa disso foi paralisado. Só que de lá para cá, o número de motocicletas em circulação na cidade de São Paulo não para de aumentar. Hoje nós temos 1,5 milhão de motocicletas autorizadas a circular, ou seja, licenciadas só da cidade de São Paulo. Se você for pegar a grande São Paulo, tem mais 38 municípios, você tem quase esse mesmo número, ou seja, você tem uma circulação na cidade de mais de 1,5 milhão de motocicletas todos os dias. E as vias não estão preparadas para elas. Então, se a gente imaginar na questão da mobilidade, o trem tem um lugar para andar, o metrô tem um lugar para andar, o pedestre tem um lugar para andar, o ciclista, né, e aqui a gente está vendo uma das primeiras ciclovias da cidade, aqui na Paulista, o ciclista tem lugar para andar. O carro, né, só observar aqui, ó, tudo balizado, bonitinho, pintadinho, o carro também tem lugar para andar, o ônibus também, está lá o ônibus, olha lá. E aí você olha para a motocicleta, ali vem uma motocicleta passando. O que acontece com aquela motocicleta? Ela vai passar no meio dos carros, aqui na Paulista ainda não tem faixa azul. Isso acontece na cidade inteira. O motociclista ele anda para lá, para cá. A CT estreitou as faixas, muitas da cidade, para ter mais facilidade e mobilidade para os carros. E o motociclista ficou cada vez mais perdido por onde ele anda e o número de acidentes exponencialmente subindo. E aí veio a questão da pandemia, onde o número de motociclistas durante a pandemia subiu barbaridade. As pessoas começaram a pedir delivery, né? Vou chegar lá. Aí vem o pós-pandemia, que o poder aquisitivo da população baixou muito. Então, aquela pessoa que andava de carro, ela foi andar de moto, porque ela não tem mais condições de circular com o carro. E aquelas pessoas que andavam de carro, muitas delas foram andar a pé. Então, o que nós vimos no pós-pandemia? O número de atropelamentos subir, isso para quase uma morte todos os dias na cidade, instantâneo, é morte no asfalto, e 1,3 mortes de motociclista também instantâneo no asfalto. Isso, e aí volta, né, para aquela inquietude que a gente tem de não deixar as coisas do mesmo jeito, a gente tem que fazer alguma coisa. E fomos estudar então a questão de uma nova faixa para motocicletas. Como nós já tínhamos, é por isso que eu contei na página anterior, como já tinha a negativa de Brasília, fomos a Brasília. Na época o ministro de infraestrutura era o atual governador de São Paulo, Tarcísio. Fomos a ele, fomos ao secretário nacional de trânsito e levamos as nossas preocupações com as mortes que tínhamos no trânsito. Levamos ao prefeito Ricardo Nunes a situação de hospitais, a situação na cadeia produtiva, que você para o menino de trabalhar, o número de sequelados é uma coisa crescente. Você tem gente que você vai para o resto da vida ter que pagar uma indenização para ele, quem vai pagar somos nós, está sendo aposentado com 20, 21 anos de idade. Então você tem uma guerra acontecendo e você não podia ficar quieto. Então as autoridades foram sensíveis e nos autorizaram a fazer o teste na 23 de maio. 5 quilômetros de teste. Por que começamos a 23 de maio? São dois atores ali, é o carro e a moto. Não tem pedestre, não tem caminhão, o ônibus já anda longe, não tem semáforo, era um trecho quase inteiro plano e reto, então era fácil fazer um teste. Começou assim, né? Até para não me estender muito na tua pergunta, começa assim, ó, o número de acidentes envolvendo motocicleta continua crescendo na cidade exponencial, tínhamos que fazer alguma coisa. Fizemos, está implantado e vem dando certo. Que legal, que bacana. Se me permite, eu estava prestando atenção no que o governador estava dizendo. Aliás, moramos na Moca, né? Moramos na Moca. Somos vizinhos ali. E eu também sou motociclista, então para mim tenho grande interesse nesse assunto, mas o que me chamou a atenção são duas coisas. Primeiro, a preocupação em ocupar um cargo público, eletivo ou do executivo e deixar um legado positivo. Eu acho que isso é uma coisa importante, devia ser parte, né, fazer parte de todos aqueles que ocupam, que estão no poder público. Eu acho isso muito importante, então obrigado Obrigado eu. Segundo, entender que um teste que não deu certo não significa que não vai funcionar. Aquele modelo que foi implantado, eu me lembro, especialmente na 23 de maio, que nós tivemos também, né? De fato era muito complicado. E de repente uma visão melhor, um estudo aprofundado de deslocar
né, na verdade, entender como é que as coisas funcionam, onde é que as motos de fato mais circulam, e ali criar uma via de passagem, dando segurança para o motociclista, para o pedestre e para o próprio motorista de carro. Né? Então eu achei isso muito interessante e eu gosto disso, não é porque não deu certo aquela vez que nós não podemos fazer da forma correta e fazer funcionar. Então, obrigado eu, presidente. Foi um trabalho incrível. Conta pra gente qual foi assim, o maior desafio enfrentado durante o processo de implementação aí da faixa azul. Então, é um pouquinho, né? Eu já tinha falado anteriormente, mas assim, e o Maurício colocou bem, o presidente coloca bem. Como já tinha dado errado, então você vai falar com o ministro não quer nem te ouvir. Você vai falar com o prefeito não quer te ouvir. Né? Ninguém quer, não, isso vai dar errado. Já deu errado, né? Então, o que nós fizemos? Lá no centro de treinamento da CET, nós delineamos uma parte lá de faixa azul, colocamos os carros estacionados, colocamos moto, circulação, pedestre atravessando, fizemos um simulado, tudo filmado, e levamos o prefeito, que o prefeito era contra. Contra porque já deu errado. E ele como prefeito, se der certo, é bom para ele. Se der errado, é ruim para ele, porque o prefeito é o número 1 da cidade. E levamos ele lá para ver. E ele se sensibilizou. Ele falava, puxa, mas não tem por que dar errado, né? Graças ao bom Deus, porque ele é a autoridade máxima do município, ele nos autoriza a fazer o teste. E aí nós fizemos o teste na 23 de maio. Então, primeira grande dificuldade foi convencer o ministro, o secretário nacional e o prefeito. Passo seguinte, antes de implantar, o que nós fizemos? Nós procuramos toda a imprensa de São Paulo, todas as associações, sindicatos, todos sensibilizando, olha, nós vamos implantar algo novo. Isso não existe no mundo. Nós temos que ter todo mundo junto, participando. Nós temos que ter um grupo de pessoas a favor. Os meninos estão morrendo na rua. Por exemplo, o Rodrigo Bocardi lá na Globo, todo dia ele abre o Bom Dia São Paulo com uma imagem. Ele é um dos maiores defensores da faixa azul. A imagem ele abre lá na 23 de maio. Aí eu vim descobrir por quê. Ele foi motoboy, ele anda de motocicleta, ele sabe a dificuldade que é andar de motocicleta. Então, nós sensibilizamos a imprensa e eles, o sindicato e as associações. E a fiscalização, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Militar de Trânsito, nós também sensibilizamos para que, olha, nós vamos ter que ter constante vigilância para que isso dê certo. E aí nós implantamos pedacinhos, 5 quilômetros, e aí foi uma reação que até hoje é assim, porque um lado da 23 de maio não tem e o outro lado tem. Então você filma e observa o lado da 23 de maio que não tem a faixa azul. O motociclista continua perdido, como aqui na Paulista, buzina, né? Fica o trânsito é estressante para o motorista, para o motociclista. E aí você filma e observa o outro lado. Parece que todo mundo virou educado, parece que todo mundo respeita a sinalização, o motociclista não buzina, o carro não fecha a moto não xinga o carro, ninguém chuta o retrovisor de ninguém. Quer dizer, então de repente você, mas a faixa azul era só para delimitar uma área para andar, mas de repente você tem tudo dando certo. E aí a gente tem uma outra filmagem, que é lá na Jacupêssego. A Jacupêssego tem um trecho grande, são os 10 quilômetros de faixa azul, e lá é um tráfego mais rápido, pesado, muito caminhão, atravessa a cidade no extremo leste. E depois você tem um outro trecho de quase 10 km também que não tem a faixa azul. E, gente, é impressionante. Naquele trecho onde tem a faixa azul, tudo acontece como deve acontecer, como está no código. E os outros 10 que não tem é uma bagunça. Então a gente entendeu que, além de você delimitar, você criou uma respeitabilidade entre as pessoas muito grande. Porque as pessoas se respeitam. O motorista gostou, o motociclista aplaudiu, o pedestre sabe onde ele caminha, ou seja, teve uma organização muito grande. Então, dificuldades, como você perguntou, eu acho que era tirar da inércia, morreu mais um, é assim que eles morrem, no mundo inteiro é assim. E de repente você consegue inverter essa curva e mostrar que tem uma solução. Foi duro, mas aí está implantado. Graças ao bom Deus, eu fico muito feliz, está dando certo. Legal, bacana. Como você falou, né? Além de diminuir os acidentes, também teve uma melhora na fluidez do tráfego, organização mesmo do sistema de trânsito, né? Aqui da cidade de São Paulo. Houve alguma resistência das pessoas, né? Enfim,
das pessoas no geral? Vocês tiveram que fazer alguma publicação para explicar como iria funcionar? Teve essa resistência do público? Sim, é assim. Vamos pegar a Avenida dos Bandeirantes, que foi o segundo teste, que vem na sequência. E por que a Avenida dos Bandeirantes? Porque a gente tinha na 23 de maio 2 atores. Quando vai para a Avenida dos Bandeirantes, você tem semáforo, ônibus, caminhão, pedestre, vendedor no meio dos carros, onde a moto vai andar. Você tem comunidades de moradores de rua. Então você tem a cidade. Então é uma via longa de 9 quilômetros. E outra coisa, o motociclista que vem da Marginal Pinheiros, ele vem num estresse muito grande, que as marginais é onde mais mata motociclista. Na Pinheiros morrem 12 motociclistas ano, nós estamos falando um por mês. A Tietê são 11 por ano. Então ele sai da Marginal estressado e entra na Bandeirantes com aquele estresse. E aí você entra num tráfego lá rápido e entra na Bandeirantes num tráfego lento. E uma outra coisa, liga a Zona Oeste da Grande São Paulo com o ABC. Ou seja, você ali atrai um monte de motociclistas que não é da cidade. Por isso que a gente quis fazer um teste. Vamos agora pegar um perfil diferente e vamos colocar a cidade para funcionar. Logo que nós implantamos, eu tive que fazer uma reunião na minha sala, enquanto secretário, com todas as autoridades envolvidas, com todos os sindicatos, com a imprensa, com todo mundo, para fazer, gente, ou a gente se une ou vai dar errado. Por quê? Os meninos ali estavam voando, literalmente, a 120 por hora. E eles faziam um filme, inclusive. Olha aqui, como é bom a faixa azul, estou a 100 por hora e tal. Nós, naquela época, hoje eu acho que já aumentou, colocamos 4 radares, 2 para o sentido, só para fiscalizar os motocas, os motoboys, os motociclistas, em função do desrespeito à velocidade. Então você cria um cenário importante, está todo mundo funcionando, mas, ser humano, agora eu vou correr que nem um maluco. Conseguimos de novo, fizemos campanha, graças a Deus não tivemos nenhum atropelamento, porque tem muito pedestre, muito vendedor de água, de fruta no meio dos carros. Fizemos todo um trabalho com todo mundo envolvido, com todo mundo. Ali os postos de gasolina ajudaram, os moradores ajudaram, todo mundo se envolveu para que desse certo. Uma sinalização nova, então todo mundo se envolveu. Agora, aonde você tem mais dificuldade, isso até hoje, né? E aí eu falo que nós, sociedade como um todo, somos culpados. E outro dia teve, eu não vou falar o nome do aplicativo, que eu não vou lembrar aqui, mas teve um aplicativo, até eu entrei na justiça, perdi em primeira instância, estou recorrendo, que é assim, ele fala, olha, eu entrego o teu lanche em 10 minutos, não, em 7 minutos, não, acho que é 10 minutos, eu entrego o teu lanche em 10 minutos, 3 para fazer a comida, 7 para o menino entregar na tua casa. Então o que vai acontecer? É o que a gente vê, agora esquece a faixa azul, é o que a gente vê aí, passa no farol vermelho, anda em cima de calçada, entra na contramão, porque ele precisa ganhar o dinheiro dele. Então, para mim hoje ainda é a maior dificuldade, é a gente envolver a sociedade de que nós precisamos ter respeito ao ser humano. Ali é um menino de 20 e poucos anos, a vida. A gente não pode fazer com que ele ultrapasse o limite dele. Para mim hoje a maior dificuldade é a sensibilização da população. Quer ver? Eu dou um exemplo que eu fiz essa gravação. Eu fui na casa de um menino, novinho, 20 anos, sequelado pro resto da vida. E no meio da pergunta, eu estou filmando uma conversa com ele, eu pergunto assim para ele, mas por que você estava correndo tanto? Porque ele bate com excesso de velocidade. Aí ele olha para mim e fala assim, mas eu entregava sorvete. Se eu não corresse, o sorvete ia derreter, eu não ia ganhar nada. Olha a declaração do menino. Quer dizer, para ganhar 2, 3 reais, ele ficou sequelado pro resto da vida e assim, eu entregava sorvete. E na verdade, isso tinha que ser uma responsabilidade da empresa, de ter ali um equipamento que preservasse o sorvete. Por isso que eu coloco que hoje a maior dificuldade, que a tua pergunta é em cima disso, porque eu contei essa página toda, por quê? Se nós, sociedade, não entendermos que a vida é muito frágil, esses meninos, para eles, assim, teve um outro aplicativo que fala assim, ó, quem conseguir entregar esse lanche em 5 minutos ganha mais 2 reais do que o normal da entrega. Pelo amor de Deus! Agora, nós da sociedade estamos pedindo lanche em casa, nós somos responsáveis. Nós estamos obrigando, nós queremos que chegue mais rápido, nós queremos que a comida chegue quente. Então, ou a gente entende esse processo, ou não vai adiantar faixa azul coisa nenhuma. Aí eu dou o exemplo da Bandeirantes. Nesse período de 2 anos e 3 meses, quase 4 meses já, nós tivemos 4 mortes.
um menor de idade sem carta. Então esse é um ponto fora da curva. Um outro estava assim, muito alcoolizado, não é que estava bêbado, muito alcoolizado. O terceiro, que é esse que eu quero dizer agora, fugindo da polícia. Então assim, como é que nós vamos viver nessa sociedade? Ah, a moto que matou, a faixa... Não, ele podia ter morrido com um tiro, podia ter morrido... E ele passa num farol vermelho, ele estava correndo da polícia, e ele bate no carro. E o quarto, olha o que eu vou dizer para vocês, perícia da polícia. Ele bate a 110 por hora. Ele bate, ou seja, estava freando. E ele não morre. Quem morre é a namorada que vem atrás, que quebra o pescoço. Então você veja, a sociedade, nós temos que tomar cuidado com esses meninos, mas nós também temos que falar para eles, olha, a tua vida é frágil, a faixa azul não vai salvar. Lá você não pode andar 100 por hora, lá tem semáforo, lá tem pedestre, lá tem sujeira na pista, ou seja, tem que ter uma conscientização nossa, do governo, de todos nós, porque eles, repito, são muito jovens, é o primeiro emprego. Se a gente, aqui vocês têm muito disso no comércio, né? Aqui na sala nós temos um estagiário nos ajudando. Se a gente não entender como é que é a vida deles hoje, o que a gente pode ajudar, não tem faixa azul que vai ajudar. Então, para mim, hoje a maior dificuldade é colocar na cabeça da sociedade de que a vida é muito frágil, o projeto vai dar certo se todo mundo comprar o projeto. Né? Estamos falando de respeito, né? Muito. Como a ampliação da rede cicloviária influenciou o uso de bicicletas e como meio de transporte aqui em São Paulo, né? A ampliação da rede cicloviária aumentou o uso de bikes na cidade? Essa seria a pergunta. E nós temos aqui uma das primeiras faixas de bicicleta construída na cidade. Eu trabalhei no governo Haddad. Essa aqui foi feita pelo Gilmar Tato, secretário de Transportes, e nós, na sequência, fizemos uma que vai da CEAGESP até o Parque de Ibirapuera, que passa pela Pedroso de Moraes, pela Faria Lima, que são as duas primeiras que nós fizemos. Hoje São Paulo está chegando a 1.000 quilômetros de ciclovia. E muita gente critica, né? Mas muita gente critica, fala assim, mas não precisa de tanta ciclovia porque tem poucos ciclistas, né? Aí aquela coisa, né? Eu vou até dar um nome aqui, mas depois você me corrige se eu estiver errado. Que era um jargão que a gente usava quando era moleque, né? A Tostines vende mais porque é fresquinha ou é porque ela é fresquinha ela vende mais, né? Não sei se hoje vende como tanto, mas isso é coisa de 30, 40 anos atrás. Para a gente utilizar a bicicleta na cidade, nós temos que ter a ciclovia. Até porque andar de bicicleta é tão perigoso quanto andar de moto. Nós temos 1,3 mortes de motociclista no asfalto todo dia. E é 0,1, ou seja, 10% de uma vida os ciclistas na cidade de São Paulo. Já é alto, porque também a gente tem muito ciclista andando. Ainda tem pouco ciclista para o todo da cidade, é verdade. Então é uma mobilidade nova que veio para chegar e para ficar. No mundo inteiro é assim. Então tem cidades no mundo que já proíbe carros em diversos setores e que libera a bicicleta. Tem lugares no mundo que as pessoas estão vendendo seus carros para comprar bicicleta, para andar de bicicleta. Então é uma realidade que vem para ficar. De novo, parece que quem tem carro é dono da cidade, né? Isso é uma cultura também que vem lá, eu vou contar uma historinha que vem lá de 1970, aqui na cidade de São Paulo. A Caixa Econômica Federal na época faz uma pesquisa para o cidadão. Você quer que a Caixa Econômica Federal te financie um carro ou uma casa? Sabe qual foi a maioria da resposta? Um carro, não quer uma casa. Então essa cultura mostra que quem tem carro é mais do que aquele que não tem carro. E aí eu e o presidente estavam conversando isso aqui um pouquinho antes aqui do programa, aqui no café, do desrespeito ao ser humano. O carro desrespeita o carro desrespeita a motocicleta, o carro passa em cima da bicicleta e do pedestre, porque esses aí são seres muito inferiores, andam a pé ou de bicicleta. Infelizmente, tem um desenho do Pateta que mostra muito disso, né? O Pateta pedestre, o Pateta motorista. Quando o Pateta vira motorista, ele vira um azogue, ele vira um capeta, ele faz tudo errado. Então isso permeia na sociedade de São Paulo. Então hoje a bicicleta ainda não é tão usada, vejo que ela vai ser muito usada, e aí a gente também olha aqui para a janela e observa a quantidade de prédios, né? E essa quantidade de prédios está acontecendo na cidade inteira. Então não adianta as pessoas que têm carro hoje achar que vão continuar andando de carro, não vão. O transporte de massa leva tempo para fazer. Nós temos na cidade de São Paulo a quantidade maior de quilômetros de todas as cidades do Brasil está aqui, quilômetros de trem e de metrô, mas a mobilidade dessa cidade estará indo
nos próximos anos, para bicicleta e para motocicleta. E a pé. Nós não tínhamos esse modelo aqui na cidade de São Paulo de andar a pé. Isso vem crescendo muito. Carro, cada vez mais vai diminuir as pessoas andando de carro. E metrô e trem e ônibus está na sua capacidade. Caíram, né, de 20% a 30% pós-pandemia, agora vem recuperando. A economia melhorando, muita gente trabalhando à distância. Então você está tendo um equilíbrio no transporte de trilho, no transporte de pneus. E nos carros caiu, motocicleta, bicicleta. Então o que o poder público tem que fazer? Colocar mais faixa azul, mais ciclovia, mais bolsões para os ciclistas, mais bolsões para os motociclistas, e incentivar esse público e criar a respeitabilidade que nós estamos falando aqui. Eu acho interessante quando a gente fala de ciclovia, aí eu vou falar como lojista, né? Porque nenhum lojista quer ter uma ciclovia na porta da loja. É que nem feira livre. Mas nós entendemos a necessidade. Mas eu, fazendo uma analogia com a faixa azul, né, o que deu certo, o que deu errado, o que não deu certo, a gente percebe que muitas vezes a ciclovia ela parece assim, algo fora do contexto. Então eu acho que merece, talvez, do poder público, uma visão de como criar a ciclovia como uma faixa azul, que de fato ela funcione e tenha a aprovação da maioria da população. Está aí um desafio para o nosso vereador. Eu concordo, presidente. Assim, nós, veja, em uma ordem de 300 mil pessoas circulam de bicicleta na cidade todo dia para 1.000 quilômetros. Motociclista 1,5 milhão para 100 quilômetros, que tem de faixa azul hoje, isso aqui vai crescer. Então há uma desproporcionalidade. Nós temos 20 mil quilômetros de vias para os carros andarem. E aí também bicicleta, motocicleta. Eu estou falando a questão de cada um no seu quadrado. A ciclovia ela cresce para fazer uma ligação norte-sul, leste-oeste, para ter todas as interligações. Mas ainda temos um número pequeno circulando. Então dá uma sensação de falta de planejamento, de um espaço inútil sendo... E aí é o que eu acabo de colocar antes, assim, nós estamos criando um espaço para que seja utilizado. Mas cabe ao poder público fazer essa medição constante. Está no plano cicloviário da cidade, os próximos 4 anos, colocar mais 800 quilômetros de ciclovia. Então nós vamos passar de 1.000 para 1.800. Está razoável? Precisa fazer mais audiência pública? Precisa discutir nos bairros? Teve aderência? A quantidade de ciclistas aumentou? Então, este momento de equilíbrio de 1.000 para 1.800, tem que fazer uma reflexão como você está colocando, presidente. Será que o plano foi bom? Será que as pessoas se adaptaram? Será que é esse o caminho? E uma coisa que a gente vai ter que plantar isso aqui já já também, vai mudar a questão da mobilidade para o transporte de drone. Então, será que vale a pena continuar investindo nesse modal? Não vai ter um outro investimento? Então, é muita coisa. Nós estamos falando de quase 2.000 quilômetros, já 10% da malha, você tendo espaço para bicicleta. Vai continuar existindo isso? Então, tudo isso tem que colocar na peneira para o próximo prefeito, ou os 2 próximos, ou se um ganhar e fica 2 anos, fica 8 anos. Nós vamos ter aí, os próximos 10 anos, não só em São Paulo, mas também em São Paulo e mais aqui, uma mudança radical na mobilidade das pessoas. E nós vamos ter que estudar isso com a lupa, porque São Paulo hoje, o espaço urbano, ele é muito disputado. Então aqui vai ser um estudo com a lupa mesmo. Né? Verdade, nós estamos conversando a respeito da verticalização da cidade e os impactos que isso vai trazer na mobilidade. Então o uso de bicicleta, de motocicleta, dos veículos leves, né, os evitols que estão chegando, tudo isso vai fazer parte da nossa realidade. E um acidente com o Levitol, uma trombada de Levitol não é nada. Dizem bom. Os engenheiros que estão projetando, vamos chamar de aeronaves, vai assim, né? Que é impossível eles baterem. E isso vai vir para o carro, né? Porque você não vai pilotar o drone. Você senta, aperta o cinto, ele levanta e te leva a outro lugar. Quem vai te dirigir é um computador. Então, você vai ter... E isso vai vir para os carros também, porque hoje você tem várias cidades do mundo já ampliando as frotas autônomas. Então, você... É difícil, né? Cabelinho branco, eu e o Maurício aqui, assim, meu Deus, mas será que isso é possível? Nós vamos andar no carro e o carro vai ir sozinho? E vai. E aí... São ganhos que nós vamos ter, né? Principalmente na questão da segurança. O número de acidentes vai a 0.
Por isso que eu digo, os próximos 10 anos, gente, vai mudar tudo na área, porque senão a cidade vai parar. A gente levanta prédio, um monte de gente morando para 12 milhões de pessoas aqui, como é que nós vamos circular? O trânsito cada vez pior. Não tem como, né? Com a quantidade de gente que mora aqui, o espaço viário não aumenta. A cidade vai se reinventar, porque eu sempre ouvi, desde que eu mudei para cá, 50 anos atrás, São Paulo vai parar, São Paulo vai parar, São Paulo não para. São Paulo se reinventa e leva esses modelos novos para o mundo inteiro. É uma delícia, né? Para quem está do lado de cá do balcão, como servidor público, como funcionário público e defendendo essas políticas públicas, é uma delícia você ver a mudança que São Paulo faz para o Brasil, né? Para o Brasil. Deixa eu aproveitar até para que a nossa entrevista seja mude um pouco, né, o assunto. A democracia é o melhor sistema que tem. É muito chata, né? Porque a gente tem eleição e a gente pode perder, né? Então, é uma delícia por causa disso, né? Pode ganhar e pode perder. E nós vamos ter que aceitar o ganhador, se não for aquele que nós queremos, por 4 anos e aceitar as políticas que possam acontecer. E nós estamos aí às vésperas de uma eleição, agora em outubro, né? Nós vamos ter eleição da Câmara, dos nossos prefeitos. Como é que São Paulo está se preparando para essa eleição? Como é que o vereador enxerga o futuro da nossa cidade? Posso continuar na página anterior, né? Claro. Antes de entrar em São Paulo, acho que é assim. O momento que o Brasil vive hoje me assusta, porque acaba a eleição e aquele que perdeu torce para o outro ir mal. Então assim, não importa em quem eu votei, o eleito foi o Bolsonaro, eu vou torcer para dar certo o governo dele, porque eu sou brasileiro. Eu quero que o meu Brasil cresça, eu não quero que ele ande para trás. Ganhou o Lula, idem, eu vou torcer para dar certo. E o que a gente está vendo hoje não é isso. Ganhou A ou ganhou B, as pessoas torcem para que ele seja derrotado, para que dê tudo errado, que a economia não melhore. Para mim isso é perigoso, porque virou um Palmeiras e Corinthians, e não é isso. A sociedade tem que entender que a hora que você coloca um presidente lá, passado a eleição, ele é o meu presidente. Se eu votei ou se eu não votei, ele é meu presidente. Eu queria voltar nessa página anterior, porque eu acho que nós estamos indo para o modelo errado. Eu não concordo com o que está acontecendo aí. Sou brasileiro e quero ver a minha cidade, o meu país melhorar. Vem para a cidade. Eu sou Ricardo Nunes, eu estou com ele, eu sou base do governo, sou secretário, fui secretário de transportes dele. Sou lá agora vereador na cidade, defendendo o governo dele. Ele vai para uma eleição, tem muita chance de ganhar, eu espero que ele ganhe. Mas ganha o outro lado, que hoje a gente sabe que é um Palmeiras e Corinthians. Ou é o Boulos ou é ele. Ganhou o Boulos. Eu vou ser contra o Boulos? Por quê? Ele vai ser prefeito da minha cidade. Mas ele isso, ele aquilo, eu não votei nele, não gosto dele. Mas ele é o prefeito da minha cidade. Eu tenho que ajudá-lo. A população tem. Nós queremos a nossa cidade melhor. Então, de novo, acho que o brasileiro, o paulistano, o paulista, nós temos que refletir isso que está acontecendo na sociedade, que para mim é um modelo errado. A hora da eleição é a hora que você vai lá, externa o seu ponto de vista, faz o voto. Perdeu, ganhou, a vida vai continuar, você tem que trabalhar, pagar imposto, sobreviver e continuar a vida. Agora vem para São Paulo. A cidade está boa. O Bruno eleito, né, infelizmente morreu muito jovem, o Ricardo Nunes pega o governo em maio, o primeiro ano de governo, e ainda com todo o time do Bruno, né, não saiu ninguém do governo, simplesmente ele entrou na cadeira e deu continuidade àquilo que foi proposto pelo Bruno. A cidade está indo bem, ao meu ver, quer dizer, demos muita sorte no período. O problema com a pandemia foi para o mundo inteiro, mas a cidade cresceu, nós tivemos recursos para fazer muitas obras, recapeamento, posto de saúde, canalização de córrego. Então você vê um monte de coisa que foi feito, que estava parado e que o prefeito fez. Hoje, se você pensar 5, 6 anos atrás, você tinha vaga em creche? Não, você tinha fila em creche. Hoje você tem vaga em creche sobrando. Então é uma mudança radical para quem mora mais na periferia e que tinha aquele problema de aonde eu deixar meu filho para poder trabalhar e ajudar minha família. A questão do recapeamento, nunca se viu tanto recapeamento. Nós estamos falando aqui de faixa azul, quer dizer, a sensibilidade do prefeito autorizar e fazer. Então você tem vários, o ônibus, a tarifa zero aos domingos, que eu sempre defendi desde o meu primeiro dia de mandato, tarifa zero para todos os dias do ano. Ou seja, você tem políticas públicas hoje olhando para a cidade.
tem chance de ganhar? É um Palmeiras e Corinthians. Eu acho que o Ricardo Nunes está indo bem e tem chance de ganhar. O Boulos tem chance de ganhar? Também tem. É natural, o Lula é o presidente, está apostando nele aqui e nós vamos fazer uma disputa. No dia seguinte, dia 1º de janeiro, eleito A ou eleito B, nós vamos estar trabalhando para quem ganhar. Torço para o Ricardo Nunes, que além de meu xará é meu amigo. Sabe, falando nisso, eu concordo plenamente com o que o vereador disse. A eleição é o momento onde a população decide para que lado quer andar. Tendo o vencedor, ele vai assentar na cadeira, ele vai comandar. Aliás, também a gente sabe, né, quando vocês entram numa cadeira, você não tem pleno poder. Né? Tem uma série de coisas, de limitações para o cargo e até obrigações mesmo que o prefeito tem. Outro dia eu estava conversando com o ministro, falando como lojista, falei, olha, ministro, para nós o que importa é o país crescer e se desenvolver, gerar emprego e renda. Quando você tem emprego e renda, a loja vende. Eu não vendo simples assim, né? Simples assim, né? Então, não dá para a gente torcer contra nenhum governo, porque nós estaríamos torcendo contra nós mesmos. Né? Então, gostei dessa tua visão, sei do seu trabalho, sei de, mesmo quando os governos que estavam na cidade de São Paulo não eram não foram governos que eram apoiados pelo vereador, mas sempre percebi que tinha um interesse maior que ligava o vereador aos interesses da população, independente de quem estava no poder. Claro, quando o prefeito o vereador é da base do prefeito, sempre as coisas são mais fáceis, né? Mas mesmo em outras épocas isso nunca impediu um bom trabalho do vereador. Obrigado, presidente. Eu lembro a questão do Haddad, que eu fui secretário dele. É assim, eu trabalhei até o último minuto da eleição. Eu posso contar um pouquinho, está muito longo o programa? Não, pode. Então eu vou contar inteiro. Legal. Eu trabalhei até o último minuto para o José Serra. E o Serra perdeu a eleição para o Haddad. E realmente, você acaba a eleição, você está cansado, você quer descansar um pouco. Tá? Eu tirei alguns dias para descansar e desliguei celular. Falei, vou ficar uma semana, né? Eu ganhei a eleição, o Serra perdeu. O Serra é moquense, que nem nós, é um amigo, tadinho, está muito doente também, tá fraquinho da saúde. E aí, passado aqueles 5, 6 dias de descanso, liguei meu celular e tinha um monte de ligação do Donato, que hoje é deputado estadual do PT. Era vereador na época. E ele, Donato, um monte de ligação. Eu falei, nossa, o que o Donato quer comigo? Eu ligo para ele, oi Donato, tudo bem? Então, pô, onde você está? O prefeito Haddad gostou do seu currículo, quer te convidar para ser secretário do Verde do Meio Ambiente. E naquela época eu estava no PV. Eu falei, Donato, você ligou para o Ricardo errado, meu. Eu trabalhei para o Serra. Eu fui eleito na chapa dele. Ele falou, não, nós sabemos, mas o seu currículo é importante e o prefeito quer conversar com você. E aí, num governo de coalizão, o PV aceita e entra no governo. Eu fui secretário do Haddad, do Verde e do Meio Ambiente. Fizemos o maior, na época, né? Hoje isso já está ultrapassado, mas o maior plantio que a gente fez num governo foi no governo do Haddad. Nesse governo do Haddad, uma coisa também que nós, cabelinho branco, vamos lembrar, eu acabei com a Controlar. E foi uma das colocações que eu fiz para o Haddad, quando ele me convidou. Eu falei assim, tá bom, eu até posso ser secretário do Verde, mas a minha primeira ação é acabar com a Controlar. Ele falou, e eu concordo, tem que acabar. A Controlar, para quem não lembra, era uma inspeção veicular só nos veículos da cidade de São Paulo. Você tinha que ganhar um selinho, todo ano você tinha que passar lá. E para mim, a gente tem que tomar cuidado com o nosso meio ambiente, com o ar que a gente respira, tem que ter um controle. Só que o que estava errado à época para mim? Você fazia um controle em São Paulo, não fazia em Santo André, São Caetano, Osasco, não fazia em nenhuma cidade da capital, do entorno da capital. O que estava acontecendo? As pessoas tiraram o seu IPVA daqui e ia colocar em outro lugar, porque os carros, como são hoje, tem mais de 10, 12, 15 anos de vida, não passavam na inspeção, o carro ficava inviabilizado de circular, ele ia tomar uma multa ou ter o carro apreendido, o que ele fazia? Ia para lá. Está errado, o cara vai... E mesmo esses que não iam para lá, quantos vêm das 38 cidades da Grande São Paulo para circular na cidade de São Paulo? Então você estava criando um imposto para o paulistano e você estava de forma inadequada cuidando do verde do meio ambiente. E eu entrei em janeiro e em fevereiro eu denunciei o contrato e menos de um ano o contrato da Controlar acabou. Então vem o que a gente fala. Você vai para o lugar público, você vai sentar numa cadeira de gestor público, faça o seu melhor.
Não empurra com a barriga. Não, faça aquilo que a população quer que você faça. Então esse, né, eu dou um bom exemplo aí da Controlar. E na sequência, um ano depois, eu vim para a Secretaria de Subprefeituras. E que junto com a Secretaria de Transportes a gente fez o maior plano cicloviário daquela época na Prefeitura de São Paulo. Eu nunca fui petista e nunca fui da esquerda, eu sempre fui de centro. Mas o meu currículo foi bem visto por eles e eu fui um gestor público de uma administração do Haddad, que hoje é ministro. Mas como eu trabalhei com o Serra, que eu fui na administração dele, como eu trabalhei com o Kassab, que eu fui da administração dele, e como eu fui secretário agora do Bruno, do Ricardo Nunes. Então assim, gestor público não pode ter lado. Lado é na hora da eleição. Depois da eleição, você tem que administrar a cidade. Isso é a delícia da vida, né? O perder ou ganhar na eleição faz parte, é da vida. Se só o Palmeiras ganhar, né? Não, o presidente é corintiano. Se só o Corinthians ganhar, o que vai ser do Palmeiras, não é isso? Então, tem que perder e ganhar um, tem que perder e ganhar outro. Então, aí, você sentou na cadeira, começou o governo, você é gestor público. Você tem que defender o que a população quer de você. Para mim, isso é muito transparente, é muito tranquilo. Olha, a gente escuta, né, mas é uma coisa que é tão incomum o que o vereador está falando, né? As pessoas torcem contra, não pensam no bem comum e parece ser uma coisa tão óbvia, né? Que o vereador falou. Não, quando eu sentei lá, eu fui fazer o melhor. É para isso que eu fui colocado lá. E a gente espera que isso daí se multiplique, que isso daí comece a ter se espraie, né, pelos aqueles que estão no poder público de forma geral, e que a gente consiga de fato transformar o nosso país num país melhor. Porque essa postura é a postura que nós esperamos de todo gestor público, seja do executivo, ou seja do próprio legislativo, não importa, mas que sejam pessoas que sejam comprometidas com a população, com o país, com a cidade, com o estado, não importa a área de emergência que ele está tendo. Então, olha, vereador, eu não sei mais o que te perguntar, porque... Estou feliz da vida, vocês me deixaram contar um monte de mentira que eu vou contando. Para nós é importante, mostra que nós temos, de fato, pessoas no poder público que são comprometidas com o bem maior, não importa. Que é a população, né? Com a população. Nós esperamos que tenhamos muito mais Ricardos Teixeira. Amém. No nosso, tanto no legislativo, no executivo, enfim, no poder público, que a gente possa crescer. Então, se o vereador quiser complementar com mais alguma coisa, por favor, o microfone é seu. Olha, eu não sei se todas as perguntas que estavam programadas você fez. Foi. Não, então tá bom. Não, fico feliz, agradeço, honrado, como eu cheguei aqui e falei no começo, né? A gente tem que ser verdadeiro. Tá tomando um cafezinho lá e contando a nossa chegada aqui, porque os dois vieram da Moca, né? E para mim o que falta na sociedade hoje é respeito ao ser humano. Que é o que a faixa azul ela propõe, né? Salvar vidas. E eu acho que o respeito ao ser humano salva vidas. Então fica plantadinho isso aí no nosso final aqui do nosso podcast, para que quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, poupe as vidas, né? Às vezes tem uma coisa tão banal, um briga com o outro no trânsito, um mata o outro, uma fechada, porque é uma coisa tão pequena, né? Então a vida é muito frágil, a gente tem que tomar cuidado com isso, e acho que coisa simples a gente consegue salvar vidas, e se Deus quiser, faixa azul vai continuar salvando vidas. E vai se tornar um modelo aí para outras cidades também. Amém. Ricardo, como que tá suas redes sociais, quem quiser acompanhar todos os seus projetos, suas redes sociais, né, as suas publicações? É tudo no meu nome, né? Tudo Ricardo Teixeira, que não é o presidente da CBF. Então, todas as redes, ela entram como Ricardo Teixeira. Eu tenho TikTok, Instagram, Facebook, tem tudo aí. Eu prefiro, eu vou dizer aqui o meu número de WhatsApp, porque eu prefiro o número de WhatsApp. É 9472737700. E aí, assim, se vocês quiserem que eu repita, eu repito. O pessoal fala, nossa, mas ele deu o WhatsApp dele no ar? Eu dou. O cara não é público. A população não precisa falar com você. Por que a população não pode ter o meu WhatsApp? Fala comigo. Vou repetir. 9472737700. Eu não falo que fica 24 horas no ar, porque da meia-noite às 6 a gente ainda dorme. Mas tá lá, o pessoal deixa o recado e a gente retorna. Então fica a dica, quem quiser entrar em contato com o Ricardo. A gente vai deixar aqui o seu telefone na nossa bio, então quem quiser pode conferir lá.
Presidente Maurício, muito obrigada por participar. Você que ficou aqui, dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe em todos os nossos canais de comunicação aqui da Rádio TV CDL São Paulo. Muito obrigada, Ricardo. Volte outras vezes aqui. Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio.